quero saudar cada irmão, cada irmã, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que nos encontrou pela internet, que a graça, a paz e o amor do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículos 1 e 2. Mesmo assentados, mas com toda a reverência, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai ser lida. E muitas vezes não é preciso nenhum sermão para que o Espírito Santo faça o que ele tem que fazer nas nossas vidas. Às vezes a leitura da palavra já é o suficiente para transformar vidas, para reescrever histórias. Então o momento da palavra do Senhor é um momento de muita reverência. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pela tua palavra que nos alcançou. E te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus, que nessa noite ela possa encontrar em nossos corações terra fértil, onde ela possa frutificar, Senhor. Fala com cada um de nós, na medida em que podemos suportar. E que toda honra, louvor e glória sejam dados somente a Ti. É em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém e amém. Amado irmão, amada irmã, vez por outra, eu não sei se acontece isso com você, mas eu acredito que com os pregadores, de um modo geral, isso acontece. O Senhor coloca temas, ou o Senhor coloca textos que vão falando mais ao coração da gente para um determinado momento de vida que nós estejamos experimentando. Deus tem falado muito comigo e eu tenho compartilhado muito com a igreja a respeito de unidade. De sermos um, de caminharmos em unidade, de termos os mesmos propósitos. E recentemente Deus começou a falar muito comigo também a respeito de conversão. E se Ele continuar falando comigo, continuar confirmando isso ao meu coração, nós teremos daqui para diante algumas pregações que vão trazer como tema a conversão. Hoje a intenção é fazer uma introdução a esse tema, procurando entender ou enfatizando que a conversão é um processo da vida toda. A gente não pode dizer uma vez convertido e pronto. Não, é um processo. A conversão é diária. A conversão acontece na vida, durante a nossa caminhada. E a gente tem que entender também que a conversão, como essa experiência que nos alcança no nosso cotidiano, na rotina, nas coisas simples da nossa existência. Esse sermão talvez seja um pouco didático hoje, porque eu quero que você compreenda alguns conceitos que são importantes para a nossa caminhada de fé. Nós ouvimos e nós falamos muito a palavra evangelho. Evangelho significa boas novas. Evangelho significa boas notícias. Só que evangelho, ou o evangelho para nós, significa boas novas, boas notícias a respeito de Jesus Cristo, da proposta de Jesus Cristo. Porque naquele tempo, no tempo bíblico, havia também o chamado evangelho de César. Era o evangelho do imperador.
Então nós precisamos compreender isso. Quando nós dizemos evangelho, nós estamos nos referindo ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos pontuar. São boas notícias, são boas novas a respeito de Jesus Cristo. E quais são essas boas novas? Olha, Jesus Cristo está vivo. Ele foi morto pelos romanos, ele foi crucificado pelos romanos, sim, mas ele ressuscitou e ele vive em nós e entre nós. Nós precisamos proclamar essa verdade. E nós precisamos proclamar a verdade também de que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor do mundo, Ele é o Senhor do universo, Ele é o autor de todas as coisas, Ele é o nosso Criador. É Jesus Cristo aquele que tem o poder para transformar qualquer história, qualquer situação. Esse é o Senhor, esse é o evangelho que eu proclamo. Jesus Cristo morreu naquela cruz, mas Ele ressuscitou, e o desejo dEle é que nós também um dia ressuscitemos. Que a morte eterna não nos alcance. Esse é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor do mundo, o verdadeiro e único Senhor. E é muito importante isso. Talvez você pense, pastora, mas a gente já sabe disso. Mas eu também tenho dito que as coisas óbvias, nunca foi tão urgente falarmos daquilo que é óbvio. Porque há muitas mentiras sendo proclamadas hoje no meio do povo de Deus. Há muito engano. E Paulo nos alerta. Paulo fala a respeito do verdadeiro evangelho, da sã doutrina. Então, se há o verdadeiro evangelho, isso significa que há também um falso evangelho. E esse falso evangelho tem sido proclamado nos dias de hoje. E tem levado muitas pessoas ao caminho do erro, ao caminho da perdição. Então, é a esse Cristo verdadeiro que nós devemos servir, como nós cantamos aqui. A Ele nós louvamos, a Ele nós queremos servir, a Ele nós amamos. E quando essa mensagem chega, quando essa mensagem nos alcança, ela exige de nós uma tomada de posição. Ela exige uma resposta. É o Deus que vem ao nosso encontro e exige de nós uma resposta. Não é possível permanecermos passíveis diante dessa mensagem. E quando essa resposta é uma resposta de acolhimento a essa mensagem, quando essa resposta é uma resposta de aceite a essa mensagem, é o que a Bíblia chama, o que nós chamamos de conversão. Mudança de direção. Ou seja, eu estava seguindo por um caminho, eu estava seguindo por um sentido, e de repente eu fiz uma conversão de 180 graus, mudei completamente a minha direção. Conversão. As traduções bíblicas, elas são importantes para que nós possamos compreender, principalmente no nosso mundo ocidental, para que nós possamos compreender algumas coisas. Mas, infelizmente, com algumas traduções, o sentido de muitas palavras na Bíblia fica um tanto menos profundos ou menos significativos. Por exemplo, conversão, essa mudança de sentido no grego, é a palavra epístrefo, que significa exatamente isso, que eu estava indo por um lado, que eu estava sendo guiado por um caminho, e num determinado momento eu fiz uma conversão. Aconteceu algo que me fez mudar essa direção, 180 graus. Então muda o sentido, muda a rota, altera o caminho.
Conversão, então, é voltar-se de um lugar para o outro, de um ponto para o outro, de uma realidade para outra. O Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem desse Evangelho, essas boas novas, essas boas notícias, elas clamam por conversão, elas exigem conversão, elas implicam em conversão. Não dá para você aceitar a mensagem, para você ir ao encontro dessa mensagem e continuar no mesmo caminho. É preciso uma mudança de rota. É preciso uma mudança de direção. Há uma outra palavra também no grego, amartia, que significa errar o alvo. Estar caminhando para o alvo errado, estar caminhando para o lugar errado. A gente pode dizer também que significa pecado. Então você foi alcançado pelo Evangelho, você mudou de direção, porque você compreendeu que você estava na amartia, caminhando para o lugar errado. E você então muda de caminho, você faz essa conversão. Só que isso não é o suficiente. Bom, estou convertido, então está tudo certo. Não. Não está tudo certo. Porque a conversão, a conversão precisa ser precedida. O epistrefo precisa ser precedido da metanoia. Metanoia. Arrependimento. Mudança de conceitos, mudança da forma de ver o mundo, da sua cosmovisão de mundo. Mudança da sua forma de pensar. Verdade, pastora? Então só a conversão não é suficiente? Então antes de eu me converter, eu preciso passar por isso aí que a senhora chamou de metanoia? Atos 3, versículo 19. Quando Pedro está ali fazendo o sermão, seu grande sermão, trazendo aquela grande mensagem de Atos, onde mais de 5.000 homens são convertidos. Atos 3,19, Pedro diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, antes de converter, precisa haver o arrependimento. Então, antes da conversão, precisa ter o arrependimento, precisa haver a metanoia, a mudança de mente. Às vezes nós pensamos, por isso que eu digo, né, é esse nosso meio ocidental, né? Às vezes nós entendemos arrependimento como uma tristeza muito grande sobre algo que nós fizemos e que a gente de repente descobre que não deveria ter feito. E a gente acha que arrependimento é isso, aquela tristeza, aquele sentimento profundo. Mas na Bíblia é muito mais que isso, e o que nos interessa é o que a Bíblia pensa, porque lembra? O evangelho que nós pregamos e que nós proclamamos e que nós vivenciamos é o evangelho segundo Jesus Cristo. Então é esse evangelho que nos interessa. E para esse evangelho, arrependimento é muito mais que isso. É metanoia. Mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de visão do mundo, de visão da vida. Acontece de dentro para fora. Arrependimento é a junção de duas palavras gregas. Meta, que significa além, e naus, que significa mente. Metanoia. Expansão da sua mente, expansão da sua consciência. Nova percepção da realidade, renovação da mente, como diz o versículo que nós lemos. Uma consciência expandida, modificada e coerente com o reino de Deus. E essa nova consciência, ou essa nova consciência nos possibilita, ou na verdade ela é a condição para nós experimentarmos
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nas palavras de Jesus, o que é a vontade de Deus? Eu trouxe apenas alguns versículos aqui. Nas palavras de Jesus, a vontade de Deus, lá em João 6, 38 e 39, o próprio Jesus dizendo: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos aqueles que ele me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade de Deus. Você quer mais um versículo que diz sobre isso? João 17, 25. Palavras de Jesus: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo aqueles que me deste. Ou seja, a vontade de Deus para nós, essa vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita, é a salvação, é a vida eterna. Essa é a vontade de Deus para nós. Então, antes da conversão, antes do epístrefo, precisa haver o arrependimento, precisa haver a metanoia. Porque senão a nossa conversão não será verdadeira. Não será verdadeira. Porque quando nós estamos na amartia, nesse caminho errado, buscando algo errado, na direção errada, caminhando para o pecado, caminhando para a morte eterna, nós só mudaremos a rota se nós entendermos que aquele caminho que nós estamos seguindo é errado. Porque se nós não tivermos essa compreensão, nós não vamos mudar a direção. Pare e pensa, nós aqui não podemos ser ingênuos. O pecado é algo prazeroso. É a armadilha de Satanás para as nossas vidas. E nós estamos caminhando na direção dele, ou com ele, ou permitindo que ele esteja sobre as nossas vidas, porque nós não vemos nada de errado naquilo. Enquanto não houver a ação do Espírito Santo nos convencendo de que aquilo é errado e transformando a nossa mente, renovando a nossa mente, nós não vamos achar que aquilo é errado. Nós vamos dizer, como nós ouvimos tanto, mas não tem nada a ver, o que é que tem de mais? Então é preciso haver a renovação da mente. E é por isso que nós devemos clamar, não só para aqueles que estão fora da igreja, mas para nós também. Porque é um processo diário e contínuo. Nossa mente precisa ser renovada a todo tempo, em todo tempo. Porque as ideologias estão aí para nos convencer de que não tem nada a ver. É necessário, então, o arrependimento, que começa com uma mudança de mente, com uma mudança na nossa forma de pensar. E aí eu percebo que aquele caminho era um caminho de morte, não era um caminho de vida. Mas isso só acontece quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, quando nós reconhecemos a verdade revelada pelo Espírito Santo. E isso é algo que eu tenho repetido muito aqui também, que o Senhor tem falado muito comigo, e isso só acontece quando eu compreendo na profundidade desse significado quem eu sou e quem é Deus. Quando eu reconheço a minha pequenez, as minhas limitações, os meus pecados, e reconheço a santidade de Deus, a bondade de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus, então acontece a metanoia. Porque eu paro de olhar para mim mesmo com condescendência. Eu paro de justificar os meus erros. Eu paro de justificar o meu egoísmo. Eu paro de justificar o meu egocentrismo. Eu paro de justificar o meu individualismo. Os meus desejos insanos e egoístas. E eu me reconheço como miserável homem que sou. E reconheço quem é Deus.
E aí eu digo para mim mesmo, não dá mais para continuar nesse caminho. Não dá mais para continuar pensando assim, agindo assim, me comportando assim, testemunhando assim diante do mundo. Não dá mais. Isso não importa se eu acabei de chegar na igreja, se eu estou fora da igreja, ou se eu estou há décadas dentro da igreja. Esse processo é urgente, é necessário, é vital. Então eu tinha um conceito acerca do mundo. Eu pensava de uma forma, agora eu penso de outro. Eu acreditava, ou eu tinha alguns conceitos a respeito da vida, ou a respeito do que é verdade, mas agora eu tenho um outro conceito. Agora eu sei que a verdade é uma pessoa. É a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a verdade. Então eu me arrependi. Aí essa conversão faz sentido. Aí essa conversão é verdadeira. Então conversão sem arrependimento. Epístrefo sem metanoia. É apenas mudança de hábitos. É apenas mudança de costumes. É apenas adequação a esses costumes. E por isso não vão se sustentar por muito tempo. Sem a mudança de uma consciência, sem a renovação da mente, não há regeneração, não há transformação, não há novo nascimento. Você pode estar pensando aí, como talvez eu tenha pensado quando o Senhor falou comigo. Mas eu sou convertida. Sou convertida sim, eu estou na igreja há tanto tempo, eu sou convertida, afinal de contas eu sou até pastora. Sou convertida sim. Então é preciso que eu e você nos perguntemos: o que nos atraiu até aqui? Quando o Felipe começou a ministrar o louvor, ele perguntou: por que você veio aqui essa noite? O que é que te trouxe aqui essa noite? O que é que atraiu você para o Evangelho? O que atraiu você para a vida cristã? O que atraiu você para frequentar uma igreja, para fazer parte de uma comunidade de fé? O que é que atraiu você? Então, você ouviu a mensagem de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas, você acolheu no seu coração e você respondeu positivamente a ela. Então é por isso que eu estou aqui, pastora. Um dia esse Evangelho me alcançou, fez sentido para mim, acolhi no meu coração e estou aqui. E aí nós precisamos nos perguntar, será que nós somos verdadeiramente convertidos? Será que nós somos verdadeiramente convertidas? O que é que te atraiu? Até aqui você precisa ter coragem de responder isso. Foi realmente a pessoa de Jesus Cristo e a sua mensagem? Ou foi uma proposta de um outro evangelho, de uma teologia de prosperidade aos moldes deste mundo, desse sistema que rege essa sociedade? Foi Jesus Cristo que te atraiu ou foi a possibilidade de usufruir dos dons e das bênçãos de cura, de profecia, de revelação, de conhecimento, de prosperidade que Ele pode dar? O que foi que te atraiu? Se nada disso existisse, se não houvesse nenhuma promessa de bênção sobre a sua vida, você estaria aqui? Você estaria disposto e disposta a servir a Jesus Cristo? Se não houvesse de alguma forma uma recompensa lá no final, te aguardando? Porque se não foi Cristo, se não houve uma metanoia, se foi apenas a mudança de rota que se converte numa mudança de hábitos, numa mudança de costumes, tenha certeza, meu irmão, minha irmã, mais dia ou menos dia, virá uma tentação e, consequentemente, a queda.
Ainda que você permaneça na igreja, ainda que você continue vindo aqui, mas você estará vivenciando um falso evangelho. Você estará tendo uma vida de hipocrisia com o Senhor. A pregação de João Batista, lá em Mateus 3:8, diz que um verdadeiro convertido, a pregação dele era essa: arrependei-vos, arrependei-vos e arrependei-vos. Em Mateus 3:8 ele diz que esse arrependimento, né, deve produzir em nós frutos dignos. Então olhe para si e perceba quais são os frutos que você tem produzido, quais são os frutos que você tem apresentado ao Senhor. Há alguns aspectos ou algumas características que são perceptíveis naqueles que nasceram de novo. Muito rapidamente nós vamos falar agora. Um desses aspectos é que a relação com o pecado muda. Você ou nós continuamos sendo pecadores, porque a palavra diz que não há um justo sequer. E quem diz que não tem pecado é mentiroso e já está pecando. Então todos nós somos pecadores. Mas a nossa relação com o pecado muda. Eu não amo mais o pecado. Eu não amo mais aquela vida que me distanciava de Deus. O pecado não é mais o meu estilo de vida. É apenas um acidente de percurso. E quando eu peco, eu me arrependo. Por isso que é muito bonito, não são todas as denominações que têm esse momento de confissão na liturgia cultica. Então é muito importante esse momento. Então quando eu peco e eu me arrependo, eu confesso ao Senhor os meus pecados e eu recebo então dele o perdão. Mas diante de um arrependimento sincero. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Não dá para a gente ficar cometendo sempre o mesmo tipo de pecado. Tá certo, somos pecadores. É uma condição natural nossa com a queda. Mas vamos nos arrepender daqueles pecados que nós reconhecemos e que confessamos ao Senhor. Então, se sabemos que vamos pecar, vamos ao menos ter pecados diferentes. Pelo menos daquele pecado que eu já confessei, que eu verdadeiramente tenha me arrependido e não o repita mais. Porque senão não houve metanoia. Houve só conversão. Se o Espírito Santo nos convence do pecado, e se eu sei que aquela prática é pecado, ofende a santidade de Deus, entristece o coração de Deus, e eu me arrependo e eu peço perdão, então eu não vou fazer mais aquilo. Eu busco a vontade de Deus. Eu abro mão das minhas vontades e eu me torno quem Ele me chamou para ser. Então, eu obedeço a Deus. Eu reconheço a soberania de Deus sobre a minha vida e eu obedeço a Deus. Então, se Deus me diz que é para perdoar 70 vezes 7, eu perdoo. E se Deus me diz que não é para eu julgar ninguém, eu não julgo. Se Deus diz que é para eu amar, eu amo. E se Ele diz que não é para falar mal do outro, eu não falo mal do outro. Se Ele diz que é para respeitar as autoridades constituídas sobre mim, eu as respeito. E se Ele diz que é para buscar o seu reino e a sua justiça, é isso que eu faço, porque Ele é o meu Senhor. A minha relação com o mundo também muda, assim como a minha relação com Deus muda. Deus é o meu Senhor, então eu faço aquilo, eu busco fazer aquilo que agrada ao meu Senhor. A palavra, né, nos diz, não é o servo maior que o seu Senhor. E a minha relação com o mundo também muda, com esse sistema que rege a nossa sociedade, a minha relação também muda. Com as ideologias desse mundo, elas não fazem mais sentido para mim. Eu começo a questioná-las, eu começo a perceber as incoerências dessas ideologias.
A lógica desse mundo não faz mais sentido. Aliás, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo caminha na rota inversa da lógica do mundo. Eu compreendo então que melhor é dar do que receber. Eu compreendo então que o outro é tão importante para Deus quanto eu. Eu compreendo que Deus se agrada de um coração contrito, como nós cantamos aqui. Um coração contrito agrada ao coração do Pai. Nós entendemos então que Deus se agrada de um coração manso. Deus se agrada de um coração perdoador, de um coração amável, de um coração ensinável. Deus se agrada daquele que não busca os seus próprios interesses, daquele que ama como é amado. O nosso vocabulário muda. A nossa forma de tratar o outro muda. Nós nos tornamos agentes da paz, nós nos tornamos semeadores da paz, nós nos tornamos pacificadores. Porque eu não sou atraído pelo favor de Cristo, eu sou atraído por Cristo, pela pessoa de Cristo. Eu passo então a ter a mente de Cristo, como diz a palavra, porque a minha consciência foi expandida, porque a minha consciência foi transformada, porque a minha mente foi renovada. Eu me torno um verdadeiro discípulo e discípula de Jesus Cristo e eu sigo. Eu sigo nesse processo diário e contínuo de arrependimento e conversão. Recebendo de Cristo, o meu Senhor, o sopro de Deus, que me possibilita continuar a experimentar vida e vida abundante, e a experimentar a sua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, a se colocar na presença do Senhor, do nosso Deus, santo, bendito, onipotente, que está neste lugar. Que você reflita, que você tenha coragem de responder. Se você apenas mudou de rota, apenas mudou de costumes, apenas mudou alguns hábitos, ou se você realmente experimentou a renovação da sua mente, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de ver o outro, a sua forma de relacionar-se com Deus, com esse mundo, com o pecado. Porque quando é assim, por mais difícil que seja a nossa caminhada, a gente sabe que não está sozinho, que Deus vai à nossa frente, preparando nossa caminhada, e que Ele continua conosco, nos segurando pela mão, para nos erguer todas as vezes que o pecado nos derruba. Mas precisa haver um arrependimento sincero, precisa haver uma mudança de vida. Você precisa compreender que aquilo que você vinha fazendo não está agradando ao Senhor. E você precisa decidir firmemente no seu coração não pecar mais. Ao menos esse pecado que você já confessou e pelo qual você disse que já se arrependeu. Enquanto você ouve essa canção, se coloca na presença do Senhor, fala com Ele. Mas mais do que tudo, permita que Ele fale com você. Vem, Senhor, minha vida vem descer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida
te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, esse é o nosso desejo, Deus. Estarmos cada vez mais ao teu lado, mais inteiros, Senhor. Estarmos ao teu lado, verdadeiramente arrependidos e convertidos, Senhor. Então ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, ajuda-nos na nossa falta de entendimento. Abre a nossa mente nessa noite, Senhor, nos dando a mais total e profunda compreensão, revelação que vem do Teu Espírito, Senhor, de quem é o Cristo. É o Senhor das nossas vidas, é o Senhor do universo, é o Criador, é aquele que detém em suas mãos todo o poder. Que nós possamos compreender quem nós somos, Senhor, seres limitados, que precisam, que carecem da graça e da misericórdia do Senhor. Gera em nós corações ensináveis, Senhor, corações que se humilham na Tua presença, Deus, e que compreendem que não há mais tempo a perder, Senhor. Que nós possamos compreender que há um falso evangelho, Senhor, sendo propagado. Um evangelho que promete sucesso, mas um sucesso, Senhor, dentro da lógica dessa sociedade, Senhor, sociedade capitalista, sociedade que não é inclusiva, sociedade intolerante. Pai, em nome de Cristo Jesus, que nós possamos compreender que o verdadeiro sucesso, Senhor, é quando a nossa mente é transformada, quando nós passamos por esse processo de metanoia, quando a nossa cosmovisão muda, quando nós deixamos de compreender a vida dentro das ideologias que esse mundo propaga. Quando nós entendemos que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Que nós precisamos trilhar por esse caminho com responsabilidade, Senhor, com seriedade. Não dá mais para brincarmos de sermos cristãos, Senhor. Não dá mais para virmos aqui, Senhor, na Tua casa de qualquer jeito. Como se a Tua casa, como se o culto que nós dedicamos a Ti fosse apenas um entretenimento. Não dá mais, Senhor. Nós precisamos compreender a seriedade do momento que nós vivemos, Senhor. Nós precisamos compreender que haverá um tempo em que a Tua palavra não será mais pregada. Que muitos vão Te buscar e não vão mais Te achar. Então abre os nossos ouvidos nessa noite, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Abre os nossos olhos, Senhor, tira de nós toda a cegueira espiritual. Em nome de Cristo Jesus, nos eleva, Senhor, ao patamar que o Senhor deseja. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos amadurecer, Senhor. Que nós possamos ser uma igreja viva. Mas não de acordo com as nossas regras, mas de acordo com o Teu querer. Que não venhamos mais aqui buscar os Teus favores, mas que venhamos aqui buscar a Tua presença. Porque quando a Tua presença nos preenche, Senhor, nós não precisamos de mais nada. O Senhor nos basta. Em nome de Cristo Jesus, Senhor.
Renova-nos nesta noite. Renova as nossas mentes, Senhor. Gera unidade do teu corpo, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Para que nós possamos compreender que nós precisamos um dos outros. Que não há melhores, que não há maiores, que não há primeiros entre nós, Senhor. Que tu és o único. Em nome de Cristo Jesus, derrama a tua paz sobre nós. E que nós possamos nos tornar, Senhor, também pacificadores neste mundo de tantas guerras, Senhor, de tanta intolerância, Senhor, de tanto ódio. Cuida do nosso falar, Senhor, que a nossa palavra seja branda, que a nossa palavra seja amável, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Deus, tem misericórdia de nós. Oh Deus, traz essa revelação como tu fizeste com Pedro, Senhor. Quando Jesus Cristo perguntou para ele, quem vocês dizem que eu sou? Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E se o Cristo, se o Filho do Deus vivo está entre nós e em nós, nós não podemos mais continuar sendo os mesmos. Que nós possamos nascer de novo, mas não da água, e sim do teu Espírito. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.